Bom dia, embora esteja a ameaçar chuva, vamos ver se daqui até ao final do programa eu consigo terminar isto sem uma molha. O meu nome é Quimio Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 16 de janeiro, perdão, 15 de janeiro, mas não me vou enganar, do ano da graça de 2020. Bom, agenda muito longa, como é habitual, e vamos começar pelo tradicional período antes da ordem do dia. O Público, o Jornal Público, diz hoje que as rendas em Lisboa caíram após 3 anos de aumentos sucessivos do valor das rendas. Ora, isto parece configurar uma surpresa, não é? Porque o que tem acontecido nos últimos anos é precisamente uma tendência de subida das rendas. Explicação: a procura é muito grande, nomeadamente por parte de estrangeiros. Já agora, é bom não descurar o aumento da população estrangeira e estudantil portuguesa, em Portugal, que em certas zonas de Lisboa está a pressionar os preços para cima. O que mostra a nossa falta de planeamento, não é? Porque isto era antecipável. Nós temos boas universidades, nós temos bons preços, os Erasmus facilitam estas coisas, os Erasmus e não só. O nome do país anda pelas bocas do mundo e, portanto, era previsível que houvesse esta invasão de estudantes estrangeiros. Mas há universidades portuguesas muitíssimo bem colocadas nos rankings mundiais e europeus. Ora, isto é exerce um poder de atração enorme sobre a população estudantil. Portanto, é bom não descurar isto. Mas dizia eu, esta tendência para o crescimento dos preços já vinha de há vários anos. Ora, diz o Público que no ano passado, pela primeira vez em 3 anos, os preços decaíram. Eu acho que está por analisar e está por explicar o que é que efetivamente está por trás disto. E, portanto, se calhar ainda vamos precisar de alguns mais elementos para perceber o que é que se passou. Mas porquê é que eu trago isto hoje? Por causa da precipitação das autoridades, do Governo da Câmara Municipal de Lisboa. Você sabe, e eu já me ouviu aqui contar, os erros do Programa de Rendas Acessíveis, mais umas coisas que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer à pressa. Bom, está a ver, não funciona. Isto é prova evidente de que Portugal tem um problema de planeamento e de reformas de fundo que resolvam alguns dos problemas que afetam o país. Um deles é o problema da habitação e das rendas. Aliás, eu curiosamente ouvi o ministro Cisa Vieira dizer que problemas de Portugal, baixos salários e habitação. Não! Baixos salários e uma série de reformas que precisam de ser feitas em vários setores para ultrapassar o problema. Mas repara uma coisa, não são medidas avulsas, não é? Não são medidas impensadas, não são medidas para curto prazo. O que nós precisamos é de soluções de médio e longo prazo. Ora, se há coisa que tem faltado na democracia portuguesa, na Terceira República, é precisamente isto. Pensar nos problemas e tomar decisões para 10 anos. Não é para o ano seguinte e para os 2 ou 3 anos que vêm, nomeadamente quando nós temos eleições. Isto é que nos está a faltar e, portanto, a forma como as autoridades olham para isto, seja a Câmara Municipal de Lisboa, seja até a Câmara Municipal do Porto, seja a Generalidade das Autarquias, seja o Governo, é que está errada. Bom, mas de certeza que você vai voltar a ouvir falar neste tema nos próximos tempos. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, para comentar, aliás, eu não sei se dos posts que anda para aí a circular, alegadamente um tweet do camarada Rui Rio, está correto ou não. Se estiver correto, e eu vou investigar isto, tenho um comentário a fazer. Mas para já fica outro comentário nesta semana em que é o run-up para a segunda volta das eleições no PSD. O Dr. Rui Rio veio ontem dizer: não se trituram líderes só porque não ganham eleições. Pois não, é verdade. Eu, quando a minha equipa perde, não corro a dizer corra com o treinador. A menos que eu perceba que a equipa tem um problema, não de um jogo, não é? Portanto, não é de umas eleições, é de vários jogos. Ou seja, o que conta aqui é o conjunto de decisões de um líder e perceber se essas decisões se adequam à estratégia do partido e, em última instância, ainda mais importante, à estratégia do país. Ora, eu estou farto de identificar aqui situações em que não me revejo
numa liderança da direita, protagonizada pelo Dr. Rui Rio. E, portanto, se o Dr. Rui Rio está preocupado em não ser triturado, o que ele tem de fazer é tomar decisões e tomar atitudes que consubstanciem uma oposição credível a médio e longo prazo. Ora, está longe, Rui Rio, está longe de ter feito isto até hoje. Portanto, a sua queixinha do não se trituram líderes porque não ganham eleições só serve para o autoqualificar. Ou melhor, qualificar negativamente a sua liderança. Ponto seguinte. A Altice decidiu, isto é um bom exemplo, o que você vê normalmente as empresas é, sobretudo quando subcontratam serviços, outras empresas, como era o caso da Altice, tinha subcontratado o Manpower, pessoas que trabalhavam nos call centers. O que você vê muitas vezes quando termina o serviço é, espera aí, então, olha, vamos mandar esta malta toda para o desemprego, e neste caso concreto a Altice podia tê-lo feito, e depois ir contratar a seguir, se calhar com condições mais favoráveis. Não fez isso. E portanto, olha, palmas para a Altice. O que fez foi, acabou o contrato com o Manpower e disse assim, eu vou pegar nas 2.000 pessoas, vou integrá-las no grupo Altice e até lhes vou melhorar as suas condições. Ora, nós tratamos tão mal as pessoas às vezes nas empresas, não é? Há empresas em Portugal que se portam tão mal com os trabalhadores, não é por acaso que nós temos uma má produtividade, não é apenas por isto, não sejamos populistas, mas também é por isto. De maneira que estes bons exemplos são de aplaudir. Ponto seguinte, bombeiros que prestaram serviço em Moçambique na sequência do furacão, perdão, não é vulcão, é furacão, graças a Deus Moçambique não tem vulcões, furacão Idai, ainda não foram pagos. Ouviu bem? Sabe quando é que foi o furacão Idai? Esses bombeiros ainda não foram pagos. Quer ver? Não sou eu que digo. Espera aí. Jornal Notícias. Bombeiros que ajudaram das cheias de Moçambique ainda não receberam. Isto é uma vergonha, não é? Está a ver isto? Nós temos ausências de déficit, mas depois temos estas vergonhas. Não fica por aqui. Temos um exemplo gravíssimo de que vamos falar na área da saúde daqui a bocadinho. Bom, eu deixei para o fim a história que está na manchete do meu jornal hoje, do Jornal de Negócios, que passa publicidade. Mas para que não haja dúvidas, vou buscar a manchete. Então esperem. Jornais de Economia, estou aqui a ver no SAP. Crédito à habitação teve o seu melhor momento melhor ano, desde 2008. Ouviu bem? Os bancos nunca concederam tão crédito desde 2008 como em 2019. Bom, explicação aqui. Nos primeiros 11 meses de 2019, os bancos concederam crédito para a compra de casa no valor de 9.500 milhões de euros. Tratou-se de melhor ano desde a crise financeira de 2008. Bom, duas coisas sobre isto. Primeira conclusão, nós não aprendemos, não é? Porque os bancos atiraram-se de cabeça para a promoção imobiliária, para a construção imobiliária, para a compra de casa, crédito, antes da crise financeira. E a brincadeira terminou como nós sabemos. Mais, as pessoas atiraram-se de cabeça para o crédito à habitação. Está a ver do Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira qual é o problema do país. É o problema da habitação. Mas sabe porquê? Porque Vossas Excelências, como todos os socialistas anteriores, não resolveram o problema das rendas. Porque se tivessem resolvido os problemas das rendas, nós tínhamos uma invasão de habitação para arrendamento e os portugueses não precisavam de comprar casa. Percebeu o Dr. Pedro Cisa Vieira? Eu conheço o Pedro Cisa Vieira muito bem. Discuti estas coisas com ele na faculdade, esta e outras. Portanto, sei que ele sabe isto. Mas como ele está num governo socialista, tem de fazer estas figuras. É pena. Bom, o problema disto tudo é que nós estamos a criar, não só um problema para os bancos. Você dirá, mas agora o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal exigem condições mais restritivas na concessão de crédito. É verdade, mas o problema é que quando depois sobrevêm momentos de crise, isto não chega. Primeira situação. Segunda situação. Estas pessoas estão a pedir crédito agora. Eu sei que uma boa parte dos contratos é taxa fixa. Como é que ficarão se nós tivermos uma crise económica ou um aumento do desemprego? Já pensou nisso? Bom, depois vai tudo a correr. Ó tio, eu não consigo pagar, vou perder a minha casa, preciso de apoios do governo. E depois, aqueles que tiveram cuidado, contribuintes que tiveram cuidado, vão pagar esta marmelada. Terceiro ponto, talvez mais grave.
Isto mostra que os bancos não têm nada de mais apetecível para fazer do que emprestar dinheiro para a compra de casa. Está a ver? Ou seja, os bancos olham para as contas das empresas e dizem assim, epá, àquele não vou emprestar. Àquele nem pensar. Bom, àquele vou-lhe cobrar um spread mais elevado. E é isto. Bom, ou seja, nós não temos tecido empresarial são a quem emprestar. Ora, isto é o pior atestado que nós podemos passar. Ou melhor, é a pior radiografia, a pior ecografia, se quiser, à economia portuguesa. É que nós não temos tecido empresarial bom, suficientemente bom, generalizado, para os bancos se sentirem confortáveis em emprestar dinheiro. Doutor Pedro Cisaveira está a ver qual é o problema do país. Não é só habitação e baixares, é tudo isto, meu caro. Percebe? Eu sei que a culpa não é só sua e do seu governo, é de todos os anteriores. Lá está. Há uma direita socialista em Portugal que só faz disparates, não é? Pois, isto é a custa do socialismo. Percebem? Bom, então vamos lá à agenda de hoje. A agenda de hoje começa por uma decisão de condenação do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A propósito do caso Meco, como sabe, isto tem alguns anos, e tratou-se daquela célebre cerimónia, ou lá o que é aquilo, aliás, eu chamaria tragédia, de praxe na Praia do Meco, e que terminou com uma série de mortes de jovens. Bom, os pais, alguns dos pais, daqueles miúdos que morreram, levaram o problema ao Tribunal Europeu. E o Estado português foi condenado a pagar 13.000 euros. Uma michuruquice, que provavelmente só dá para pagar aos advogados e as custas do processo. Bom, mas a questão não está aqui. O Tribunal Europeu diz que o Estado português não se portou bem neste aspecto. E não se portou bem na fase da investigação. Eu não tinha noção disto, mas o que o Tribunal diz é que a investigação efetiva começou um mês depois. Deixaram-se desaparecer provas. Deixaram de destruir provas. E até hoje não sabemos se o Duque, ou o Rei Coparto, ou outro qualquer, ou quem é que foi, ou a imprudência, é que provocou aquelas mortes. Ora, era dever de um Estado ter tratado isto como deve ser. Não aconteceu. Não sou eu que digo. Não é um tribunal português. É o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Bom, eu já perdi a conta, como cidadão, aos casos em que Portugal acaba condenado naquele tribunal. Qual é o problema disto? Primeiro, passa uma imagem do país no exterior lamentável. Quer dizer assim, espera aí, então os tribunais portugueses não estão a funcionar como deve ser. A justiça portuguesa não está a funcionar como deve ser. É por isso que as pessoas recorrem para o Tribunal Europeu. Bom, mas, como o Tribunal Europeu toma decisões contrárias à justiça portuguesa, isto quer dizer que a justiça portuguesa não está a funcionar. Isto é novidade? Não é. Mas para os estrangeiros, para as empresas, para as pessoas que querem vir para Portugal, isto é uma chatice. A justiça é daqueles aspectos fundamentais na sociedade. Vá ver o Mel Talks de ontem com o advogado Jorge Black, onde nós debatemos um bocadinho, não esgotámos, mas debatemos os principais problemas da justiça em Portugal. Um deles está aqui espelhado. Bom, agora veja isto. Quando eu pensei assim, bom, o Estado português vai reconhecer, ontem, depois de ouvir isto, pensei, a primeira coisa que pensei foi, o Estado português finalmente vai reconhecer que houve erros ali. Eu sou muito estúpido. E como eu, devem ser muitos portugueses que pensaram assim. Porque na oportunidade seguinte, eu estou a ouvir a senhora Van Dunen, que doubles as Ministra da Justiça, veja só, e ela diz, não, há ali coisas para recorrer. Oh Nossa Senhora! Oh minha senhora, acorde! Isto não é uma jogada de, eu não quero perder isto, eu não quero ficar com a face. Não é isso, eu não quero perder a face. O problema não é a senhora Ministra, o problema é, o Tribunal Europeu tem razão ou não tem? E parece que tem, não é? Porque houve incúria, houve desleixo, houve atraso, houve situações em que deixou de distribuir provas e, portanto, não se conseguiu apurar a verdade. Ora, o Estado português vai recorrer. O quê? Só para salvar a face? Vão dar uma volta ao bilhar grande. Deviam ter a vergonha na cara de assumir que os tribunais falharam, que a justiça falhou, que a investigação falhou e, portanto, houve famílias que ficaram sem saber exatamente o que aconteceu aos seus filhos. Não é? Ou melhor, o que aconteceu à morte dos seus filhos. Portanto, a senhora Ministra, em vez de tentar salvar a face do Governo e do Estado português, porque não é assim que se faz, devia reconhecer o que não está bem e esquecer a história do recurso a bem
da Justiça, que é aquilo que ela diz servir. Ponto seguinte. Eu até acho que ela tem sido das ministras, talvez das menos sofríveis que o governo tem, mas enfim. Terceiro ponto. Crescem os sinais de que nós estamos em fim de festa. Então vamos lá ver. Olha, eu escrevi isto no Jornal de Negócios ontem. É o meu artigo de hoje, em que dou alguns exemplos. Olha, vou-lhe dar alguns exemplos. Primeiro, olhe para as reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda ao governo. E veja quantas foram satisfeitas. E veja a importância daquelas que foram satisfeitas. E você vai ver o mesmo depois na discussão da especialidade. Porquê? É muito simples. É um assunto que deriva do que nós discutimos da semana passada no Think Tank, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Falar nisso vai ser na quinta-feira, desta semana. O que eu quero dizer com isto? É que até os revolucionários, como diz Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, como é a extrema-esquerda, já se conformaram. Porque aquelas grandes reivindicações não têm cabimento, não têm aceitação. Ora, porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam, como o Primeiro-Ministro percebeu, como a Ministra das Finanças perceberam, que nós temos que respeitar o equilíbrio orçamental. Está a perceber? Eu acho isto brutal, está a ver? Porque as regras europeias conseguiram convencer os malucos da extrema-esquerda em Portugal. Bom, mas a questão é esta. É que o Ministro das Finanças foi o primeiro a perceber. E depois passou ao Primeiro-Ministro. Atenção, isto está tudo a inverter. As nossas folgas estão a terminar, portanto nós não podemos esticar muita perna. E pelos vistos, apesar de em público fazerem aquelas declarações alvoroçadas e não sei quantos, o Bloco e o PCP, até eles já concordaram com isto. Bom, mas depois de eu ter escrito isto ontem, hoje de manhã estava a ver a manchete do Jornal de Negócios e ainda fiquei mais entusiasmado. Sabe porquê? Olha aqui, um artigo fantástico, aqui em baixo no Jornal de Negócios. 1/3 das propostas de alteração do Orçamento do Estado são iguais às de 2018, do ano passado. Ou seja, o orçamento de 2019. Bom, o que é que isto quer dizer, meus amigos? Uma coisa muito simples. É que as reivindicações de 2018 não foram atendidas para o orçamento de 2019. Não foram atendidas. E não foram atendidas porquê? Porque o Bloco e o PCP perceberam que não podiam esticar demasiado a perna. Portanto, agora repetem-se, está a ver? 1/3! Repara, 1/3 das propostas. As outras foram atendidas, são mexiroquices. Portanto, está a ver? Cheira a fim de festa. Sobrevém o realismo. Eu costumo dizer, a ideologia, sobretudo dos idiotas, termina quando bate com a fuça na parede. Percebeu? A fuça da extrema-esquerda bateu na parede. Agora, fim de festa, sobrevém o realismo. Bom, ponto seguinte, já vamos com quantos minutos? 19 minutos. Bem, ponto seguinte, estou a ver que a saúde vai outra vez ficar para o dia seguinte. Bom, vamos então ao ponto seguinte. O Governo, está no eco, acho que está no eco, quer prolongar as tarifas reguladas na luz até 2023. Então, eu vou-te explicar. Os consumidores do mercado regulado são para aí 1 milhão. Vão continuar a ser abastecidos pelo comercializador do último recurso, SU Eletricidade, que é do grupo EDP. Essas tarifas são fixadas pela ERSE, ou seja, não são determinadas pelo mercado. Nós adoramos esta pancada socialista, esta veia que infelizmente já vinha do Dr. Salazar. Eu acho impressionante. Aliás, ontem o Jorge Black dizia que na Justiça nós tínhamos ainda muitos elementos do salazarismo. E é verdade. Se você for olhar para a administração pública portuguesa hoje em dia, a administração pública portuguesa é aquilo que o Dr. Salazar deixou. Está a ver? Isto é a maior vergonha para ser a República, sobretudo para a esquerda. Deviam ter reinventado isto. Mas vamos a esta história. Bom, então qual é a ideia? O senhor Ministro do Ambiente diz que a ideia é prolongar a tarifa da mesma forma que da última vez. Ou seja, por mais 3 anos. Deixem-me lá ver se eu consigo perceber isto, ou se esta gente me consegue explicar isto como se eu fosse muito burrinho. Então, espera aí. A ideia é, vamos proteger aquilo 1 milhão de portugueses, ou não sei das quantas, com tarifas reguladas. Mas é assim que se faz política energética. Isto faz sentido? Olha, quer ver o primeiro elemento que mostra que isto é uma estupidez? É que há operadores que estão fora do mercado regulado
Ou seja, onde os preços são feitos pelo mercado, cujas tarifas são mais baixas do que o mercado regulado. Ouviu bem? No mercado livre, há operadores com preços mais simpáticos do que os do mercado regulado. Então, porquê é que estes idiotas, isto é uma idiotice, não tem outro nome, andam com a mãozinha por baixo a fazer de conta que isto é passar um atestado de minoridade mental aos portugueses? Aliás, das pessoas que estão a ver e que estão naquele 1 milhão, eu vou-vos dar um conselho. Olha, façam uma pesquisa, até no site da ERS, e vão ficar surpreendidos, ok? E depois mandem esta malta bugiar, está a ver? Porque isto não é fazer política. Doutor Pedro Cisa Vieira está a ver quais são os problemas do país? São estes, começam no seu governo, não é? Olha, hoje o Pedro Cisa Vieira esteve na Berlinda. Pronto, olha, vamos deixar a mesma saúde para amanhã, que já vamos com mais de 20 minutos. Dizer-lhe que o Think Tank vai ser na quinta-feira, por volta das 18 horas. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã, aqui estarei, o seu criado, para lhe atazanar o juízo. Quanto a nós, estão a ver, 3.000 e não sei o quê, mais os que vão ver, eu quero pedir o que peço sempre, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.